Aleluia. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. Deuteronômio, capítulo 4, o versículo 29. Glória a Jesus. Louvado seja esse Deus Todo-Poderoso, irmão. Ele está neste lugar e eu creio. Esse é o Deus, aleluia, que nós servimos. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 4, o versículo de número 29. Aleluia. A mensagem que eu quero trazer, ela tem um título. E esse título que eu quero trazer, ele diz: como ter intimidade com Deus? Você quer ter intimidade com Deus? Nessa noite Deus vai te ensinar como ter intimidade com Ele. Diz assim, Deuteronômio 4, 29. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Podemos assentar, irmãos? A igreja do Senhor. Aleluia. Vamos? Como ter intimidade com Deus? É a pergunta dessa mensagem. Pastor Josias, como é que eu faço para ter intimidade com Deus? Eu havia falado aqui, irmãos, nessa noite, eu havia falado aqui há poucos instantes, que Deus procura crente, aleluia, que queira fazer a sua obra, que queira fazer a sua vontade. Deus está procurando crentes com disposição na terra, coisa que realmente está em extinção. Já foi tempo, aleluia, em que nós vemos crentes se levantando para expulsar demônio, para curar enfermo, para fazer visita nos lares. Hoje nós estamos vendo tipo uma geração de crentes Nutella, que não quer saber de mais nada disso. Quando o problema vem, a primeira coisa que ele diz: eu não estou preparado para isso. Esse crente não serve para ser crente. Até porque a Bíblia diz em João 15, verso 7, crente. Você já parou para orar isso? Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e des fruto. Ou seja, Deus te escolheu para você frutificar, querido. Deus não chamou crente para ficar em banco. Deus não chamou crente, aleluia, para ficar sentado, para ficar parado, para ficar me ouvindo. Não, Deus te chamou para você gerar fruto no reino. Essa é a realidade na vida de crente. Agora, querido, tem muita gente que não sabe como ter intimidade com Deus. É tão fácil ter intimidade com Deus. Eu acabei de ler essa palavra. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. O que eu aprendi com isso, pastor Josias? Para você ter intimidade com Deus, você precisa ter uma vida de oração. Caso contrário, tu nunca terá intimidade com Deus. Eu costumo dizer uma coisa: quem ora não peca, mas quem peca é porque não ora. Crente de oração não tem tempo para pecar, mas quem vive no pecado não tem tempo para orar. Quer ter intimidade com Deus? Tem uma vida de oração, crente. Tu não perde nada orando, buscando a face de Deus. 2 Tessalonicenses 5,17 está escrito: orai sem cessar. Orai, quem ora sem cessar está sempre pertinho de Deus, não perde nada. Sente a vontade de Deus, sente a graça de Deus, entra no mistério de Deus, está sempre juntinho de Deus. Quem é esse? Esse é o crente de oração. Orar sem cessar. Tem gente que ora no pensamento: ah, pastor, mas eu já oro. Não, oração requer busca. E além do mais, para você orar, você tem que ter atitude de oração. Porque, querido, agora olha para cá, Satanás jamais vai querer te ver tendo intimidade com
que tem intimidade com Deus, ele é diferente. Você olha para ele e vê uma diferença nele. Tudo que ele fala é diferente. Por quê, pastor? Porque ele tem vida de oração com Deus. E outra coisa, quem tem vida de oração com Deus, ele sabe quem tem e quem não tem. A Bíblia diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 15, diz assim: o que é espiritual discerne bem todas as coisas, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, quando alguém é de oração, quando o crente é de oração, ele sabe o que é espiritual e o que não é espiritual. Ele tem intimidade com Deus. Deus mostra a ele, Deus revela a ele, Deus dá visão a ele. E vou falar mais, querido. A Bíblia se cumpre em Amós, capítulo 13, versículo 7, que diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Quem é de oração, Deus não deixa ele ficar sem saber de nada. Deus o revela. Aí tu diz: mas como, pastor? Através de sonho. Tu sabia que o sonho é uma revelação? Você sabia que quando um crente tem intimidade com Deus, Deus está sempre revelando as coisas para ele? Quer ver uma coisa? Você está vendo eu aqui, pastor Josias? Você está vendo isso aqui que eu estou fazendo? Eu estou pastorando vocês, não estou? Eu não estou aqui pastorando vocês. Eu estou aqui por causa de uma revelação. Esse ano de 2024, pastor Josias, eu iria reabrir de novo a minha igreja. Eu tenho igreja, irmão. Eu não preciso disso aqui. Eu tenho o meu ministério. Quem me conhece aqui sabe. Quem já entrou aqui e disse: pastor José tem igreja. Eu sou um pastor presidente. Eu sou uma pessoa de natureza jurídica. Eu não preciso estar aqui. Mas por que eu estou aqui? Porque antes de eu estar aqui, o meu joelho sempre foi colocado no chão. Sabe o que acontecia? Deus me revelava e eu sonhava dirigindo ônibus, eu sonhava dirigindo caminhão, eu sonhava dirigindo uma igreja, a igreja cheia, até que um belo dia, no ano passado, meado mais ou menos de agosto a setembro, o pastor Pedro me chamou e perguntou: pastor Josias, o senhor pode nos ajudar, pastor Josias, dirigir aquela igreja lá de Jardim Imperial, antes que aquelas portas se fechem? Aí Deus falou: lembra do sonho que eu te revelei? Você lembra do sonho que eu te mostrei? Eu estou aqui por causa de sonhos. Eu estou aqui em Jardim Imperial por causa de uma revelação de Deus. Por quê, pastor? Se eu não estivesse aqui, eu estava reabrindo a minha igreja, a igreja que eu sempre tive. Vocês acreditam que eu tenho uma igreja há mais de 25 anos? Eu tenho a documentação, tudo. Eu posso reabrir a hora que eu quiser. Mas eu abri mão, irmão. Eu tenho aparelhagem de som. Está ali minha esposa, nós compramos cadeiras. As cadeiras da igreja, tudo comprada. Mas eu abri mão para vir para cá. Porque Deus falou para mim: meu filho, não é a igreja que tu vai reabrir. Vou te levar para um lugar porque lá precisa. Aí eu paro para analisar e digo: sabe por que eu estou aqui? Porque eu tenho intimidade com Deus e eu obedeço a voz dele. Por isso que eu digo aqui sempre: querido, vale a pena? Não vale a pena. Meu salário aqui nessa casa, eu já falei, eu ganho dá até vergonha de falar. Eu ganho R$200, querido, para vir para cá todo mês dirigir isso aqui. Eu preciso disso? Não, eu estou aqui por amor. Esse é amor, amor ágape, sem interesse nenhum. Mas por que tudo isso, pastor José? Primeiro, querido, quando um crente tem intimidade com Deus, ele não visa lucro, ele não visa dinheiro, querido, ele não visa status, ele não visa fama, ele só visa uma coisa: chegar na glória. É só isso. Eu tenho orgulho de ser o que eu sou, verdadeiro dentro disso aqui, É isso aqui, querido. Eu só preciso disso aqui na minha vida. Ter intimidade com Deus é ter vida de oração. Você tendo vida de oração, você é tudo para Deus. A Bíblia diz no Salmo 101:6: porque os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que
Vida de oração, vida de comunhão com Deus, testemunho. Ah, pastor Josias, mas para mim é tão difícil. Aqui, ó, a Bíblia diz que casta de dificuldade só sai com jejum e oração. Aquilo que é difícil para você, é ruim de sair, você só consegue vencer essa batalha através do jejum e da oração. É a segunda coisa que tu tem que fazer para ter intimidade com Deus. Caso contrário, não. Você sabe por que o jejum ele é tão eficaz na vida de um crente? Eu vou explicar. Quando eu era criança, meu pai naquela época criava 5 filhos, com a minha mãe 7, e com mais um irmão de criação 8. Meu pai sozinho trabalhava para alimentar a gente tudo. Nós todos. E sabe o que tinha muito na minha casa, irmão? Fubá. Era mingalhada de fubá que só Jesus na causa. Nosso quintal tinha bananeira. Várias bananeiras, banana prata, banana d'água. Meu pai adorava banana. É por isso que eu tenho cara de macaco assim, tanta banana que eu comi. Pastor Josias, mas uma coisa me chamou a atenção. Quando a minha mãe fazia angu, lembra disso, irmão? A rapa do angu agarrada na panela. Alguém já fez isso? Já comeu angu com a rapa agarrada? Irmão, meus 5 irmãos, a gente lá em casa tinha briga por causa da rapa do angu. Voava a panela, eu e o Zé, mano. Voava socador, voava panela de pressão. Cada um lutando pela panela para comer aquela rapa. Aquela rapa agarrava e não saía, não. Não saía da panela. E era uma briga, mas uma briga terrível. A minha mãe dava graças a Deus quando a gente, com a colher, com muito sacrifício, conseguia arrancar aquela fiapinha e comia. A panela saía limpinha, mas quando a gente não queria rapa, a minha mãe tinha que botar aquela panela com a água e esperar 3, 4 dias para aquela rapa subir. Sabe o que eu comparei hoje? Depois de adulto, eu comparei o jejum com aquela rapa do angu. Por quê? Não ia sair fácil. Não sai fácil, não. Tem que colocar água para aquilo amolecer. A mesma coisa é o jejum. As coisas, quando são difíceis na vida do crente, o crente só vence quando ele tem intimidade com Deus e quando ele coloca a vida dele em jejum. Jejua por uma causa e tu vai ver o que Deus vai fazer. Tem pessoas que dizem, pastor Josias, o jejum, pastor, não pode beber água. Não, jejum pode beber água sim. Outra coisa, eu tenho que fazer jejum que é pastor de 24 horas. Não, senhor. O jejum, querido, o jejum não é pelo tamanho das horas que tu vai receber tua vitória. O jejum, ele depende da sinceridade disso aqui, ó, do teu coração. Eu, por exemplo, eu não consigo fazer jejum de 10 horas, 12 horas, não. Eu nunca, se eu fizer, eu morro. Meu organismo não aguenta mais. Meu jejum é de no máximo 2 ou 3 horas. Eu acordo de manhã, eu acordo 8 horas. Quando é 10 horas, eu estou entregando meu sacrifício. E Deus recebe. Por quê, pastor? Sinceridade, filho, na alma. Senhor, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Aí, está vendo esse papel aqui, irmão? Esse papel aqui são 7 pedidos que eu faço sempre para Deus. Eu falo para Deus o que eu quero. Senhor, está aqui, Senhor, meus 7 pedidos. Aí, naquele momento de jejum, nessas 2 horas, a todo instante eu digo, Senhor, atende a minha oração. Senhor, fala comigo, eu estou em jejum, Senhor, e tu bem sabe. Amém? Tu sabe, Pai, o que eu preciso. Só que eu tenho aqui uma cartilha que eu já fiz um pedido a Deus. Esse pedido aqui eu fiz no dia, foi mês passado, 23 de março de 2024. Eu fiz esse jejum dizendo para Deus, me coloque, Senhor, no lugar certo. Foi o primeiro pedido que eu fiz a Deus. Senhor, me coloque no lugar certo. O segundo pedido que eu fiz, me dê o que eu não tenho.
Terceiro pedido: faz aquilo que só tu pode fazer. O quarto pedido: faz em mim o que tu deseja. Quinto pedido: alinha meu coração com a tua vontade. Sexto pedido: me faz entender, Senhor, os teus planos. E o sétimo pedido: me guia pelas tuas veredas santas. Está aqui, ó. Eu só peço a Deus coisas dessa natureza. Eu não peço carro, não. Peço dinheiro, não. Senhor, manda grana para mim pagar minhas dívidas, não. A minha Bíblia me ensina em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, quer mexer com Deus? Quer ter intimidade com Deus? Peça a Deus a coisa certa. Peça para Deus: Senhor, eu quero ser isso. Senhor, eu quero ser aquilo. Senhor, eu quero fazer o teu querer. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser usado pelo teu Espírito. Tu quer ter intimidade com Deus, gente? Faça para Deus o pedido certo. Estou na minha casa era tuas mãos, Senhor. Senhor, abençoa a minha família. Amém, tu pode até fazer isso, mas mostra para Deus o que tu quer com Ele. E passe a ter intimidade com Ele. Seja reto. Seja, querido. Seja reto e temente a Ele. E você vai ver o resultado. Tu não vai perder nada. Tu não tem nada a perder quando você passa a ter intimidade com Deus. Oração, jejum, vigilância, sabedoria, fugir da aparência do mal. Tudo isso são questionamentos para você ter intimidade com Ele. E aí, querido, é onde eu falo para você. A minha Bíblia diz em Lucas 11:58: o que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Deus está precisando, irmão, é de valente na sua obra. A Bíblia fala que a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Deus precisa na casa de mulher de oração. Deus precisa na casa de homem de oração. Pessoas que estejam preparadas para expulsar demônio, para curar enfermos, para dar nos quatro cantos da terra, para ganhar outras almas para Ele. É isso que Deus precisa. Que nós sejamos assim, queridos. E outra coisa para terminar: seja diferente. Está todo mundo fazendo as coisas de qualquer maneira, você não. Você seja diferente, você. Deixa todo mundo fazer o que vai entender. Você não, você é diferente. Você é diferente. Vocês estão vendo minha esposa? Vocês estão vendo aí minha esposa? Todo mundo aqui já observou que minha esposa, ela não usa roupa decotada. Ela não vem para a igreja com a cara. Não estou falando das irmãs que vêm. Isso aqui é entre eu e minha esposa. Ela não vem com roupa parecendo camiseta, com os braços de fora. Não, ela vem na doutrina. Vocês já repararam ela? Eu expliquei para ela: minha filha, a doutrina do campo está liberada, mas nós somos um casal diferente. Nós vamos ser diferentes. Quem estiver de fora, quem vê nós de fora, vai ter que ver Deus na gente. Por quê? Aí tu pergunta: por que é isso, pastor? Está aqui dentro da palavra, irmão. Aqui dentro está escrito, Mateus capítulo 5, versículo 16: e assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Nós que somos de Deus, e nós que temos intimidade com Deus, nós temos que ser diferente. Você lembra de Daniel? Era diferente de todo mundo da província. Foi jogado na cova dos leões. E quem estava com ele? Deus Todo-Poderoso. Alguém lembra aí, querido, de Sadraque, Mesaque e Abednego? Todo mundo se curvou para a estátua de Nabucodonosor, menos os três. Foram jogados na fornalha. Quem estava na fornalha é o quarto homem. Eles. Aprenda a ser diferente, querido. Aprenda a ser diferente. Pastor, vale a pena. Vale a pena e você vai ver o resultado. Deus abençoe. Vamos ficar de pé toda igreja. Amém, irmãos? Outra coisa também para terminar aqui. Irmão, sexta-feira que vem, nós vamos estar recebendo aqui uma caravana de irmãos. Só para lembrar
amados. Pode.